lá, o trem da Vale passava no meu quintal e eu fui criada vendo fantasmas na minha casa. Como assim, fantasmas? Nós éramos espírita, tinha sessões espíritas lá em casa. Não estou falando mal dos espíritas, hein? Eu já fui espírita. Mas quando a gente ilustra o sábio, se ele realmente é sábio, ele fica ainda mais sábio. Eu, de noite, quando apagavam todas as luzes, eu via aqueles espíritos através da parede do meu quarto. Não precisava de parede, eu via tudo. Então, eu fui uma criança muito apavorada, assustada. Eu via aquelas pessoas até um dia que um desses seres me viu, notou que eu via. E ele, então, se aproximou de mim, entrou dentro da parede. É como se existisse mais uma dimensão na Terra. O vidente vê através dessa dimensão. Assim que eu defino no meu livro sobre essas visões que eu tinha. Não era uma visão, eu via o que estava acontecendo numa outra dimensão paralela a essa nossa. Tá? Na Bíblia é chamada Hades, mundo dos mortos. Isso não estou falando nada fora da Bíblia. Então, eu vi aquilo e o alívio que eu tinha é quando o trem da Vale passava sacudindo tudo, que eu tinha uns momentos para respirar, e quando o trem da Vale ia embora, eu continuava a ver tudo aquilo. Até que vocês, lendo o meu livro, vão ver o momento que o líder desses espíritos, que era uma fêmea, uma mulher, me viu. E dali para frente mudaram as coisas na minha casa. As sessões espíritas mudaram, planos foram mudados. Mas qual o impacto que ela teve? Por que ela mudou as coisas? Porque ela viu que eu os via. As sessões espíritas aconteciam na sua casa? Na sala da minha casa. Aí, o que aconteceu? Dali para frente, eu comecei a ouvir dos guias que eu ia ter uma morte rápida, trágica, sofrida, mas que eu me consolasse. E ainda citavam Jesus, hein? Porque Jesus tinha sofrido também calado, que eu ficasse quieta, sofresse sossegada. Foi quando, dali para frente, eu ganhei o concurso de Miss Espírito Santo. Embora eu tenha sido uma moça pobre, né? O vestido que eu fui para o concurso era emprestado. Era um vestido emprestado, sapato emprestado. Quantos anos você tinha nessa 17. época? 17. E você ainda via, desde criança você viu espíritos? Vi tudo isso. Dali para frente diminuíram as visões. Aí começou a acontecer o que era previsto. Já nas sessões. Já haviam falado tudo o que aconteceu na sua vida? Mais ou menos do que ia acontecer. Quer dizer, existe... Quando você não tem uma aliança com Deus, falo isso hoje em dia porque sou evangélica, hoje em dia, você tem uma aliança com a oposição. Tá? E então, aqui é um plano também. É o chamado destino. Tinha um destino. Só que quando a gente se converte, esse destino é destruído e a nossa vida entra em um plano. Jesus diz, eu tenho um plano para você. Ele faz um novo plano. Meu destino foi destruído, senão eu nunca estaria aqui viva contando para vocês. E aí, ganhei da moça mais linda que você possa imaginar. Eu com roupa emprestada, imitei ela andar, porque eu não sabia. Nunca tinha pisado naquele clube, porque era clube de gente muito rica. Eu morava num bairro chamado Paú, só de operário, casinhas simples, minha mãe costureira. Então, e eu com muitos irmãos. Aí, dali eu fui para o Rio de Janeiro ser modelo. Mas quantos irmãos você tinha? Nós somos em 6, bastante, né? Até hoje, graças a Deus. Graças a Deus. E ali éramos os 6, meu pai só que trabalhava, ganhava melhor, por isso eu tinha que fazer tudo emprestado. Só que eu ganhei no dia. Os 70 juízes daquele clube, eu conto aqui o concurso de Miss no meu livro, daquele clube, os 70 juízes foram ao clube votar na minha opositora, na outra Miss,
Imagina, uma moça lá daquele bairro pobre vai ganhar para Miss naquele tempo, concurso de Miss parava o Brasil, Uhum. tá? Era mais do que campeonato de futebol. A nação Todos parava. acompanhavam. Todo mundo acompanhava. Saía no jornal. Saía todos os jornais, nas revistas mais importantes do Brasil. E eu, no dia, ganhei segundo. Os juízes mesmo declararam pelo discurso. Não foi pela beleza. Ah, mas pela Que a beleza minha- também. Não, talvez também, mas ela também era linda, a minha concorrente. Então, E você Diz- que se inscreveu nesse concurso? Você não, já meu tinha pai, vontade? eu fui convidada, meu pai aprovou, um caça-talentos me seguiu, da escola que eu estudava até a minha casa, e me convidou, meu pai aceitou, e houve o concurso. Dali eu tive a chance de ir ao Rio. E foi quando me descobriram no Rio de Janeiro, me levaram para a TV Globo e eu fui ser modelo, passarelas. TV Globo tinha muito show, então eu trabalhava naqueles shows. Mas calma, você foi para o Rio e Sim. você foi morar sozinha no Rio de Janeiro ou você ficou em alguma... Eu tinha uma tia. Ah, você tinha uma tia no Rio de Janeiro, você ficou lá com ela. E seus pais, diante disso, Ficaram... Não, meu pai e minha mãe aprovaram. aprovavam 100%? Totalmente, E você totalmente. tinha 18 anos já nessa época? Por aí, 18 anos, 19, aí eu fui Miss. Quando eu apareci na Globo, um rei da noite, chamado Carlos Machado, ele foi o maior diretor de teatro do show, do Rio de Janeiro, junto com Walter Pinto, que já não trabalhava mais, nenhum dos dois trabalhavam mais. Mas ele fez uma reentrada na noite do Rio. E lá na televisão, com todas aquelas atrizes e modelos, ele me escolheu para ser estrela do espetáculo dele, Carlos Machado. No teatro, desse espetáculo? No teatro. Era um teatro só de shows, chamado Carlos Gomes, que era assim, um espetáculo de teatro. É até hoje tombado historicamente no Rio de Janeiro esse teatro. E eu já pisei de estrela. Eu que não sabia nem andar de sapato alto, eu já pisei de estrela como na Broadway, toda coberta de plumas, paetês e tal. E fui lançada no teatro. Na televisão, também fui chamada pelo J.B. Tanco para estrelar um filme. E eu fiz esse filme. E depois fiz um que até hoje ele é premiado, de Júlio Bressani, Eu e Grande Otelo. A gente tem a foto aí, né, Matheus? Põe aí a foto dela com o Grande Otelo. Isso, com o Grande Otelo, que ele tinha 1,20 m de altura. Grande Otelo, e eu sou enorme. Quanto você tem de altura? 72, Olha, 1,72. Nossa, bem alta. Aí, Isso. olha que linda. Isso. Que corpo bonito. É isso aí. Você e o Grande Otelo, Marta Anderson. E eu tinha acabado de fazer uma novela na Globo chamada O Bem Amado. Eu era namorada do Jardel Filho, o ruivo mais lindo do Brasil na ocasião. Tem foto minha também. Esse aqui? Esse. Aí Sou você eu já e estava ele. com que idade, mais ou menos? Eu não lembro. Mas você aconteceram Uns as coisas. 20 e poucos, né? Tudo aconteceu rápido para Foi você. muito rápido. Já pisei de estrela, nunca fui E gal. você não tinha medo, não tinha receio, Eu nada? morria de medo de tudo. Todo mundo tem medo, mas aí eu enfrento o medo. Mas você fez curso de teatro, nada? Nada, mas eu desde pequenininha, desde o grupo escolar, eu era baliza da escola e montava teatro na escola. Então você meu já pai tinha. também me ensinou e eu era declamadora Uhum. dos jantares do Lions Club Rotary. Eu ia e declamava Catulo da Paixão Cearense e Augusto dos Anjos nos jantares de luxo daquela época, né? Sim. E meu pai tinha um orgulho enorme, por isso que ele nunca foi contra. Então, eu e Jardel, eu tinha acabado de dar o primeiro beijo num ator na minha vida, que era o Jardel Filho. E foi horrível para mim. Foi difícil para você? Por quê? Porque eu tive uma criação muito da época, né? De família da época, muito cheia de assim preconceitos e dicas, e eles estavam certos, não estavam errados, não. E eu acompanhei tudo isso. Eu não queria
beijar uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, mas ao mesmo tempo também eu queria ser atriz. Então, o meu primeiro beijo foi com Jardel Filho, que lamentavelmente ele, logo depois, alguns anos depois, ele morreu. E eu, em seguida ao beijo com Jardel, sou chamada pelo Júlio Bressani para fazer O Rei do Baralho com o Grande Otelo, de 1,20 m. E ele mandou eu beijar a Grande Otelo, desse tamanhozinho. E eu tive que beijar, Giovana. Olha que sacrifício. Eu tive que beijar. Eu tive que abaixar até Grande Otelo, lá embaixo. Só que ele era grande, né? No nome e na interpretação. Porque o Grande Otelo foi um dos maiores atores do Brasil, elogiado, inclusive, por Orson Welles, dos Estados Unidos. Mas eu beijei. Quando eu olhei, a boca parecia uma flor. Eu falei, eu vou beijar assim mesmo. Beijei morrendo de vergonha, tanto do Jardel quanto dele. O louro e o chocolate foram meus 2 primeiros beijos. Logo de cara eu percebi que atriz eu não era. Falei, não, eu sou intérprete. Atriz, não é, se eu tiver que sair beijando todo mundo por aí, eu não vou gostar disso. Aí realmente, mas eles me chamavam mais por causa da beleza. Sim, mas você atuava bem. Eu vi alguns trechos. De quê? Do filme? De alguns filmes, alguns trabalhos que você fez como atriz. Um que você tá, parece que é um cigarro bem comprido, assim, que você tá segurando. Ah, não, ali não é trabalho, ali era posar. Aquilo ali ali é estúdio. Nisso eu me dava muito bem com isso. Não, mas eu vi um vídeo também seu, você atuando assim. Eu acho que era com o Grande Otelo. É que eu vi bastante vídeos seus. Isso aí eu não pode me ser recordar. com o Grande Otelo, pode ser. E você falando assim com ele e tal. Pode ser na novela O Bem Amado. Pode ser. Não, o Espigão que eu usava uma piteira. É uma piteira, isso. Você tá com uma piteira e com um cigarro na ponta. Isso. E aí você falava muito bem, muito naturalmente. Parece, né? Por dentro. Super